Começa agora mais um Comprar ou Vender, dia 12 de dezembro, o último Comprar ou Vender do ano, e hoje a gente vai fazer uma edição especial. Nós estamos aqui com a equipe em peso da Eleven Financial para comentar sobre 11 setores da Bolsa, perspectivas para 2018, não apenas desses setores, mas também da Bolsa em geral. Nesse primeiro bloco, nós vamos comentar sobre o panorama para a Bolsa e depois nós vamos ter mais 4 blocos para falar sobre esses 11 setores em específico cada. Nessa primeira parte, eu tenho aqui comigo o estrategista-chefe da Eleven Financial, Adeodato Volpi Neto. Já agradeço aqui sua participação. E para essa primeira parte, antes da gente começar, eu vou comentar aqui para o pessoal que está nos assistindo na live do Facebook. Dúvidas sobre o assunto que a gente vai comentar, perspectivas, mandem pelo Facebook que a gente vai acompanhar a transmissão e faremos as perguntas aqui no ar durante o programa. Dato, comentando agora a perspectiva para a Bolsa para 2018. A gente vive um clima muito de incerteza nesse final de ano por conta da aprovação da reforma da Previdência. Hoje saiu na Folha falando que o Temer pode adiar a votação para o ano que vem. A Eurásia, a consultoria Eurásia, avalia como improvável a votação na próxima semana, como o mercado trabalhava, entre os dias 18 e 20. No que o mercado pode se apegar agora para continuar naquele clima de otimismo que a gente viu na Bolsa quando ela chegou a atingir em outubro a máxima histórica. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje, de exército, né? Está o time inteiro aqui, um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não vejo incerteza no que diz respeito ao mercado, à Bolsa e à própria reforma. A gente está vivendo um momento de volatilidade excessiva, até muito mais do que deveria. O mercado me parecia ter precificado já que em 2018 nós não teríamos reforma da Previdência. É muito importante entender que as reformas que já aconteceram são avanços importantes, ou seja, teto de gasto, reforma trabalhista. Existe uma sinalização clara de uma reversão daquela tendência de um governo que gasta irresponsavelmente, que não tem controle sobre o quadro fiscal. Dito isso, nas últimas semanas, após aquela declaração um pouco infeliz do presidente Michel Temer ao tentar jogar para o Congresso a responsabilidade ao dizer, bom, agora lavei minha mão, o mercado voltou a negociar ou a tradear a tal da reforma, sai ou não sai. A gente tem no nosso cenário base que a reforma sai, independente dela sair agora em dezembro ou dela sair no começo de 2018. A gente pode usar uma série de argumentos políticos para chegar à conclusão ou para amparar a nossa conclusão de por que a gente acha que sai. Mas, essencialmente, para a sorte do país, a gente está na mesma ponta que o Congresso. Me explico. A única maneira que o político brasileiro sabe fazer política é através de emenda orçamentária. Historicamente, ele precisa de dinheiro para atuar nas suas bases. E as equipes técnicas da Fazenda, lideradas pelo Fábio Kancciuc, pelo Mansueto, pelo Marcelo Caetano, fizeram um trabalho brilhante ao levar às bases, às lideranças e ao Congresso Nacional a profundidade da seriedade dessa situação. Eles não vão assumir publicamente, porque político não assume publicamente mesmo, é parte inerente ao trabalho deles e à característica, mas todos sabem que ou aprova ou não tem orçamento para eles mesmos executarem o que precisam executar. É um ano de eleição majoritária, é um ano importante, então a gente tem isso como base de que veremos uma aprovação de uma reforma. Eu tenho dito e escrevi no nosso relatório macro que foi ao ar hoje, que em primeiro lugar não existe reforma ideal, existe reforma possível. E dentre as possíveis, nenhuma vai ser suficiente. Ou seja, é um trabalho muito longo de mudança, de uma legislação retrógrada, de uma realidade demográfica completamente obsoleta, refletida na legislação, um programa previdenciário altamente deficitário de um governo que tem orçamento muito engessado, então não tem muito o que fazer. Com isso, a gente acha que volatilidade é uma coisa, risco é outra. O que a gente está vendo agora é volatilidade que deve se manter pelos próximos meses, até por essa discussão e pelo quadro eleitoral, mas é diferente de ver uma exposição a risco e uma incerteza em relação à economia, que isso a gente não vê.
Agora, olhando, você comentou de volatilidade, mas você espera que aquele fluxo que a gente viu quando levou a Bolsa para a máxima histórica, ele volte para a Bolsa? Eu acho que sim. A gente é historicamente um país rentista, né? Taxa de juros nas alturas. Então, para se fazer dinheiro e resultado financeiro, era quase que óbvio para quem não queria comprar risco. Com a taxa de juros a 7, sem nenhuma pressão inflacionária, ou seja, a gente não tem uma realidade de curto prazo para mover a Selic para cima, o mercado vai ter que comprar mais risco. Seja via crédito privado, via mercado de capitais, que isso também movimenta o mercado como um todo. Isso traz as emissões, as captações das companhias via crédito privado mexem nas suas realidades financeiras que impactam os seus resultados e, por consequência, seus múltiplos e a sua atratividade na Bolsa. Comprar risco vai ser inevitável para todos os principais gestores aqui e lá fora, que isso está muito claro e muito ciente. A questão é que tipo de capital a gente vai ter? A gente vai ter o capital dedicado de mais longo prazo, que está comprando uma tese longa de Brasil. Talvez a gente leve alguns meses em 2018 para ter este dinheiro. Eu diria que até, e se é que, tomara, a gente consiga comprovar que não haverá no próximo governo uma ruptura no modelo de condução econômica, principalmente de política econômica e de política monetária. Se isso ficar muito claro, aí eu não vejo, aí eu vejo de fato esse dinheiro dedicado de longo prazo chegando. Até lá, a gente vai viver com o capital que a gente chama de especulativo. Especulativo soa muito pejorativo, mas não é. Na verdade, é o capital que trabalha oportunidades de curto prazo. A parte difícil é que esse é um capital que se comporta muito ativo em volatilidade, porque ele ganha nas duas pontas, ele ganha na subida e ganha na descida. Então, quando a gente não tem, ou quando o fluxo deste capital é muito maior do que o do capital de investimento dedicado, a gente tem essas oscilações bruscas que a gente está vendo recentemente. Acho que o primeiro semestre de 2018 será um ano marcado pela volatilidade, mas eu acho que em patamares crescentes. Parafraseando o Super Rafi, são topos e fundos ascendentes, né, no mercado. Eu acho que sobe, volatilidade ajusta, sobe de novo, mas vai subindo degrau por degrau. A gente tem uma visão muito positiva para a Bolsa para 2018. E olhando para as variáveis macroeconômicas, Selic cortada a 7%, o mercado acredita em mais um corte em fevereiro. Qual que é a estimativa de vocês? Vocês acreditam que tem potencial em manter nesse patamar baixo? Ô Paulo, a gente estava fazendo uma apresentação semana passada em relação à nossa projeção de PIB para 2017 e a projeção do Focus, né? A gente manteve um PIB acima de 1% projetado o ano inteiro. O Focus começou lá no zero e vem migrando. Ontem até os meninos estavam me dizendo que um dos bancos internacionais mais importantes mudou a sua projeção de PIB de 0,5% para 1%. Agora dobrou a projeção de PIB, faltando 2 semanas para acabar o ano. E está convergindo para um nível de atividade mais alta, que era a leitura que a gente tinha. Para 2018, a gente vê um PIB aí na casa de 2,5%, a Selic deve se manter a 7%, tem mais aí essa ata do Copom, que deixou espaço para 6,75%. Acho que estruturalmente não faz diferença o 7 ou 6,75%. A grande verdade é que esse tende a ser o patamar de juros ao longo do ano. A gente vê uma inflação que pode convergir para o centro da meta. Se ela convergir para o centro da meta, a gente tem uma Selic estável, inflação subindo em uma medida controlada, tem juro real caindo ainda. Ou seja, estruturalmente a gente está melhorando como economia. Então toda a dinâmica macro joga a nosso favor na nossa leitura. O cenário internacional é bastante positivo, estável, as principais economias do mundo crescem em ritmos convergentes, alinhados. A gente tem políticas monetárias globais alinhadas, política de juro global alinhado. Então tudo lá fora converge para que a gente tenha um ano bastante positivo de macro e por consequência no mercado. Você comentou, para a gente encerrar esse bloco, você comentou de volatilidade nos primeiros meses do ano. Hoje saiu também a carta do Fundo Verde, do respeitado gestor Luiz Stuberger, comentando volatilidade também no mercado. E em um evento recente ele falou também em até oportunidade, caso o Lula venha a ser eleito em 2018. Como que você vê esse cenário? Até fazendo uma correção, enfim, Stuberger é uma das mentes mais brilhantes que o nosso mercado já viu. Eu estava no evento que você está citando, foi a Son Conference da semana passada. O que ele disse da volatilidade não era se o Lula ganhasse.
ele chamou, ele apresentou o quadro de volatilidade mais aguda caso se materializasse a candidatura do Lula e ele aparecesse como um player forte disputando a eleição, independente de ganhar ou não. Eu acho que a volatilidade vem de qualquer jeito, a gente já está vendo ela materializada agora, acho que a gente tem um quadro eleitoral muito incerto, ninguém sabe quem são os players, acho que o único nome basicamente certo para a eleição de 2018 é o Bolsonaro, que, diga-se de passagem, nunca passou pelo escrutínio e pela exposição pública de uma eleição majoritária. Então ele ainda vive um quadro de bonança para o lado dele, porque ele está aí fora de uma corrida eleitoral, é muito diferente do que a hora que o bicho pega de fato. Então acho que tem muita incerteza e até se desenhar o quadro, a gente vai ter volatilidade. Mas se você prestar atenção, todos os principais nomes, os supostos postulantes a 2018, têm feito uma força muito grande para ter perto de si nomes muito ligados a uma economia de mercado, a uma cabeça pró-mercado, pró-responsabilidade fiscal e tudo mais. Eu acho que isso deve ser o que vai prevalecer, na verdade, em 2018. Mas até que isso fique claro, montanha-russa. Vamos fazer mais um intervalo? Você vai continuar aqui conosco. E eu comentei no início do programa que nós vamos falar de 11 setores. Eu não passei por esses 11 setores, vou falar rapidamente. A gente depois vai para o intervalo. E no segundo bloco a gente vai comentar de construção, setor industrial, transportes. E depois a gente segue com mineração, siderurgia, papel celulose, Petrobras, bancos, alimentos, bebidas, varejo e saúde. Até daqui a pouco. A gente volta em 1 minuto.